Falando ainda sobre a mudança climática, uma pesquisa mensurou o impacto do aquecimento no furacão Helene, que causou mais de 200 mortes nos Estados Unidos. Acompanhe. Um estudo indica que as tempestades e os ventos provocados pelo furacão Helene foram 10% mais intensos em razão das mudanças climáticas. O fenômeno que devastou o sudeste dos Estados Unidos em setembro deixou 230 mortos. O diretor da World Weather Attribution afirmou que a impressão é de uma porcentagem baixa. No entanto, uma pequena mudança em relação ao perigo pode significar uma grande alteração em termos de impacto e danos. O estudo indica que os combustíveis fósseis, principais causas do aquecimento global, tornaram a formação de furacões 2,5 vezes mais provável na região. Para estudar o Helene, os cientistas se concentraram nas chuvas, nos ventos e nas temperaturas da água do Golfo do México, fator fundamental para as tempestades. A WWA avalia regularmente a relação entre fenômenos extremos em todo o mundo e a mudança climática. A pesquisa foi feita por cientistas dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Suécia e da Holanda. Voltar com os nossos comentaristas, agora a Dora Kramer. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Eu falava com o Vilela, né? Eu nunca vi uma preparação como essa que os Estados Unidos está fazendo, um alerta tão grande para a chegada de um furacão. Você, jornalista, sempre acompanhou também, mesmo à distância, como todos nós aqui, né? O que mais vem te chamando a atenção nesses últimos dias? Dora, bom trabalho. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha só, o que me chama a atenção agora é um ambiente pânico, né? E não é à toa, porque eu vi um climatologista hoje dando uma entrevista dizendo que a intensidade, o estrago pode ser semelhante ao Katrina. O Katrina foi aquele que em 2005 atingiu o estado da Louisiana e principalmente a cidade de New Orleans, matando de 1.300 a 1.500 pessoas. Foi o mais grave em matéria de desastre. Levou 10 anos para se recuperar, a população de New Orleans nunca mais foi a mesma, enfim, um desastre. Eu fiquei absolutamente assustada, mas o que me chama a atenção é a prevenção, né? Tudo bem, a gente não tem furacões, mas nós temos tempestades violentas. Vimos agora, convivemos agora numa devastação do estado inteiro, no Rio Grande do Sul, e a gente não tem esse mesmo grau de prevenção, não é? Porque a gente precisa ter a prevenção de acordo com as ocorrências que nós temos aqui. E isso é que me chama a atenção, o grau de prevenção, apesar das resistências de adesão da sociedade no atendimento de todas essas medidas de prevenção, que as pessoas saiam das suas casas, que as pessoas se abasteçam, enfim. Isso eu acho que é uma lição que o Brasil precisa aprender. Pois é, Vilela, essa brasileira que a gente entrevistou agora há pouco, ela contou que a casa dela é uma casa razoavelmente recente, nova, foi recém-construída e tem todos os padrões já para enfrentar esse tipo de coisa. É claro que com as condições extremas que a gente vai enfrentar e já está enfrentando aqui no Brasil também, como a Dora citou, pelo menos tem quem faça a lição de casa nos outros países, né? Exatamente, Tiago. Esse é o ponto quando a gente fala de desastres naturais, de questões climáticas, especialmente nesse contexto de grandes mudanças climáticas que o mundo está passando nos últimos anos e que promete grandes alterações ainda nos próximos tempos, é fundamental que haja planejamento. Planejamento no sentido de preparar a sociedade, preparar estruturalmente as estruturas físicas, as pessoas, o comportamento a ser adotado naquele período, justamente para evitar um dano maior, um dano estrutural, um dano de vidas, proteção de vidas, da estrutura de saúde pública que possa atender as pessoas que eventualmente sofram com as consequências, enfim, é fundamental que haja esse planejamento. E, nesse sentido, o Brasil tem que aprender com esses exemplos dos Estados Unidos, de outros países, que fazem previamente a lição de casa. O que nós vimos no Brasil por diversas vezes, e no caso do Rio Grande do Sul isso ficou evidenciado, é que falta a questão do planejamento. Infelizmente, enquanto não houver planejamento, nós no Brasil vamos ser surpreendidos outras vezes com situações como essa. Bom, para você que acompanha o Jornal Jovem Pan, continuamos monitorando a situação da chegada do furacão aos Estados Unidos. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, também com entrevistas, pessoas que estão nos Estados Unidos
e contam as experiências, o que estão passando nesse momento. Em instantes aqui no Jornal Jovem Pan.